Voltamos. Continuação da aula de Introdução à Cinesiologia Biomecânica, parte 2. A gente estabeleceu quebrar, fragmentar as aulas por uma estratégia de ser menos cansativo e também por conta do arquivo que depois precisa ser vinculado ao CIGA. Acho que assim vai ficar mais fácil. Então, continuando a aula, falávamos agora há pouco sobre os graus de liberdade, perdão, de cada articulação. E aí a gente chega num conceito que é bastante importante que o fisioterapeuta compreenda. Isso tem um peso muito importante, principalmente porque a gente vai compreender, estudar o que vem em seguida, né, de cinesioterapia, de prescrição de exercícios, de reeducação de função para os pacientes. O movimento das articulações, o movimento dos segmentos corporais, então o estudo da cinemática, traz para a gente que esses segmentos ou a sequência de movimentos de segmentos corporais podem acontecer de forma isolada. Então eu posso ter um movimento isolado aqui de flexão de uma interfalangiana proximal do segundo dedo, ou eu posso ter num gesto esportivo, por exemplo, no ataque, no vôlei, ou de uma cobrança de pênalti no futebol, enfim, um chute, eu posso ter uma sequência de movimentos unindo vários segmentos articulares. Então eu tenho uma cadeia de movimento. Dentro do estudo da cinemática, isso se chama de cadeia cinemática. E nada mais é do que a combinação de várias articulações, simultaneamente ou não, ou em sequência, agindo, né, se movimentando. E isso que a gente chama de cadeia de movimento, ou cadeia cinemática, pode acontecer basicamente de duas formas quando a gente está pensando na relação entre o nosso corpo e o espaço. Então a gente pode ter uma sequência de movimentos que a gente chama de cadeia cinemática que está aberta, e por definição, uma cadeia cinemática de movimentos aberta é quando o segmento distal a essa cadeia move-se no espaço. Então, digamos que eu vou simular aqui um ataque no vôlei, então eu tenho que usar ombro, cotovelo, punho e dedos para depois fazer um movimento de atacar a bola. Eu estou fazendo uma sequência de movimentos, né? Então existe uma cadeia aqui, existe um movimento de escápula, de pescoço, de cabeça, de ombro, cotovelo, punho, mão, dedos, tanto para o ataque como depois para o relaxamento, como retorno desse movimento. E o segmento distal, a gente já falou agora há pouco sobre essas terminologias. Proximal é aquilo que está mais próximo ao meu tronco, distal é o que está mais afastado do tronco. Imaginando então que é um ataque, né, atacando a bola aqui no vôlei, o segmento mais proximal envolvido nessa cadeia de movimentos, nesse exemplo, é o meu ombro. E o segmento distal envolvido nesse exemplo que eu citei, talvez sejam os meus dedos. E eles não estão fixos, eles não estão encostando na parede ou no solo ou em alguma outra superfície. Eles estão livres no espaço. Quando o segmento distal dessa cadeia, dessa sequência de movimentos articulares está livre, a gente chama de cadeia cinemática aberta. No exemplo que a gente está vendo aqui, nas imagens que a gente está vendo aqui no slide, eu tenho uma extensão de joelho, então o indivíduo está sentado numa cadeira extensora, e aí ele está elevando, estendendo o joelho. Nesse caso a gente está falando de uma cadeia de movimentos que envolve aí um pouco do quadril, um pouco do abdômen, joelho, tornozelo. Nesse caso, o tornozelo, ele está livre no ar. Então, caracterizando o que a gente acabou de definir aqui como uma cadeia de movimento, uma cadeia de cinemática aberta.
A imagem ao lado mostra exatamente o conceito, ou tenta exemplificar exatamente o conceito da cadeia de movimentos, só que agora fechada. E por definição, trata-se de uma cadeia de movimentos articulares que, nesse caso, o segmento distal está fixo, né? E quem se move são as articulações proximais a ele. Nesse caso específico, a gente está vendo o mesmo indivíduo que está fazendo um agachamento com a carga aqui sobre os ombros. Para fazer um agachamento, ele precisa de movimentos de coluna, de quadril, de joelho e lá embaixo de tornozelo também, porque há aí certamente uma dorsiflexão de tornozelo. Só que nesse caso, diferente da imagem à esquerda, o tornozelo está fixo, o pé, melhor dizendo, está fixo, e é a tíbia que desce sobre o pé. É o fêmur que se aproxima da tíbia. Então você tem movimento de tornozelo, de joelho, de quadril, de coluna lá em cima, todos eles se movimentando em uma cadeia de movimentos, mas o segmento distal, que nesse caso, e eu não estou dizendo que segmento distal, tomem cuidado com isso, é o pé. O segmento distal, nesse caso, é o pé, está fixo. Eu poderia fazer um exercício em que eu faça push-up, vocês podem chamar de várias formas, né? Apoio, enfim, em que eu tenho as duas mãos fixas no solo, e aí eu levo o meu tronco próximo ao solo, depois estendo os cotovelos, flexiono e estendo os cotovelos. Nesse caso, o segmento distal são as minhas mãos, para dar um outro exemplo aqui de cadeia cinética fechada, cinemática fechada. E quem se movimenta é punho, cotovelo, ombro, a própria cabeça em relação às mãos e retorno. Mas a mão não está livre, ela está presa no solo. Tá? Então, o segmento distal não é o pé, o segmento distal pode ser o pé, no exemplo que a gente está com a imagem aqui. Cinética. Falamos de cinemática, agora cinética. O ramo da dinâmica que lida com as forças que produzem, que param, que alteram o movimento dos corpos como um todo de segmento ou de segmentos individuais. Lembrando que a gente está falando de movimento do corpo humano, mas o corpo humano ele também está sobre todas as leis da física. Nosso corpo humano está aqui e ele convive, né, dentro do que a gente entende como as leis da física. Então, o nosso corpo também ele está sujeito à gravidade, ao atrito, que são forças físicas, né, que são grandezas, vamos chamar de forças da física, que também estão presentes ao nosso redor e que também influenciam o movimento do corpo humano ou de partes do movimento. Esse ramo da dinâmica, né, do movimento, que estuda isso, trata-se da cinética. O clínico, trazendo esse braço daqui da física para a nossa área, para a área do fisioterapeuta, com o que a gente está se preocupando? Eu preciso compreender o conceito de gravidade, de resistência, de força, porque esses conceitos me interessam como clínico. A função do organismo vivo é exatamente lidar todos os dias, em todos os momentos, com essas grandezas. Para subir uma escada, eu preciso de força produzida por músculos que movimentam os ossos e que me movimentam, que colocam o corpo em movimento, que mudam o padrão do movimento, né, que produzem o deslocamento do meu corpo no espaço. Isso são forças que eu preciso compreender, tanto as que geram como aquelas que atrapalham, param, né, desaceleram o movimento humano. Isso tudo tem a ver com o movimento, portanto, vai ter uma importância grande para o fisioterapeuta entender e dosar movimento, principalmente quando ele estiver falando de recuperação, de evitar o movimento inadequado, ou, pelo contrário, de produzir o movimento, de indicar, recomendar um movimento que é mais adequado de acordo com a situação do paciente. Então,
É absolutamente necessário que o fisioterapeuta compreenda os conceitos de gravidade, da produção de força pelos músculos, do atrito que materiais oferecem ao movimento corporal e de outras resistências externas, de outros fluidos que produzem resistência, o ar, a água, o próprio atrito com o solo, enfim. São grandezas importantes da gente compreender. Falando em força, nosso movimento, o deslocamento do nosso corpo humano no espaço depende de energia, né, que a gente pode colocar aqui fisicamente falando, mecanicamente falando, de forças, normalmente produzida pelos músculos e que deslocam nossos segmentos e, portanto, o nosso corpo inteiro no espaço. Essas forças, como são grandezas bastante conhecidas e bem definidas, podem ser e devem ser descritas e, inclusive, representadas com setas. Então, a gente está vendo aqui uma brincadeira bastante conhecida, né? Cabo de guerra, em que você tem uma equipe que está puxando a corda para um lado, a outra equipe puxando a corda para o outro, e o que eles estão fazendo aí são empregando forças, eventualmente iguais, eventualmente um lado mais forte que o outro. Ganha a brincadeira quem conseguir empregar mais força, puxar com mais força a corda e a flanela ali, o pano, vier para o seu lado. Significa que você conseguiu produzir mais força e venceu a força da equipe que estava produzindo na corda do lado contrário. Então, a resultante da força da sua equipe foi maior e por isso você venceu. Essas forças podem ter, dentro do corpo também, a gente vai ver isso, intensidades, direções, grandezas talvez não seja a palavra, mas direções sim, diferentes. Então, como é que eu represento uma força graficamente? Do ponto de vista gráfico, eu posso e devo fazer isso, vocês vão encontrar isso nos livros, o livro que a gente usa, inclusive na referência bibliográfica para a disciplina, que é um livro clássico, que a gente usa para montar algumas aulas, ainda tem uma quantidade muito grande de setas, de larguras, tamanhos, né, comprimentos diferentes, que são nada mais são do que a representação gráfica das forças que o autor gostaria de representar ali. Então, ele não pode simplesmente escrever aqui, nesse momento, nessa imagem, o bíceps está tracionando, levando o rádio nessa direção. Isso tudo pode ser traduzido graficamente por uma seta. E a gente vai usar bastante esse conceito para exemplificar isso no estudo da cinemática. A que forças, então, nosso corpo humano está submetido, que ele é obrigado a conviver, nós convivemos com isso, né? E a gente precisa entender isso para auxiliar, quando for o caso, para melhorar, quando for o caso, a força, a função, o quadro que a gente gostaria de reverter, se isso for possível, no nossos pacientes. Então, a força da gravidade é algo que todos os corpos que estão no planeta Terra estão sujeitos, inclusive o nosso corpo humano. O peso das partes corporais, aparelho, tala, aparelho de gesso, utensílio de comer, livro, peso, tudo que a gente carrega dentro ou em cima, né, e até dentro também do nosso corpo, estará naturalmente sujeito às forças da gravidade. Músculos são tecidos altamente especializados que a gente tem, né, uma quantidade muito grande de músculos e que produzem força, a contração muscular, a gente vai falar mais disso na aula de biomecânica de músculos, são tecidos especializados para contrair e produzir força mecânica que acaba por movimentar os ossos, né? A gente vai comentar disso também na aula de bioalavancas. E essa contração, essa energia, essa força produzida pelos músculos que acabam por tensionar, tracionar, acabam por movimentar os ossos,
também movimentam todo o nosso corpo. Então, a contração ativa do músculo é uma força intrínseca, interna, digamos assim, do corpo humano. O nosso corpo também enfrenta alguns obstáculos ou resistências externas. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, isso não é necessariamente um problema. Resistência interna, se você pegar um exemplo muito simples, o indivíduo vai para a academia fazer exercícios de musculação e ele propositadamente coloca resistência externa, às vezes progressiva, vai aumentando a carga, né, essa resistência externa, um peso, um halter, exatamente para que você oferte mais resistência para aquele músculo. O músculo, portanto, vai traduzir, nosso cérebro vai traduzir que para ele carregar, que para ele produzir força contra uma determinada resistência, ele precisa de mais contração. Isso provoca um maior estímulo no músculo. Esse músculo tende a aumentar a produção de força, inclusive aumentar o seu tamanho, que a gente chama um fenômeno de hipertrofia do músculo. Então isso pode ser algo bom, não é necessariamente ruim. Por outro lado, você tem circunstâncias em que eu não quero oferecer resistência, que aquela estrutura precisa de algum tempo para cicatrizar, por exemplo. E aí eu preciso usar esse conhecimento para eliminar, para diminuir ou para substituir a resistência externa, talvez ajudar aquele segmento corporal a que a resistência seja o mínimo possível, porque naquele momento, circunstancialmente, talvez a resistência não seja adequada. E o atrito, que é também uma força importante que o nosso corpo convive, na verdade ele também, assim como a resistência externa, ele não é um problema. O atrito ele é muito útil em algumas situações e pode ser muito ruim em determinadas situações. Então, se tem um atleta que usa um tênis, por exemplo, para encostar o tênis na superfície da pista de corrida, é necessário que haja uma quantidade muito boa de atrito entre a borracha do tênis e o solo para que ele não escorregue. E isso transforme essa energia do atrito em impulso para que ele corra cada vez mais rápido. A gente está dando um exemplo aqui de que o atrito é uma coisa importante, útil em determinadas circunstâncias. Por outro lado, se você tem um outro exemplo, dentro de uma articulação, né, desgaste da cartilagem articular ou uma doença que cause uma diminuição no líquido sinovial, que naturalmente lubrifica uma articulação, você, em vez de ter uma superfície articular bem lisinha, vai ter uma superfície com mais atrito. Aí é um exemplo de que o atrito é uma força que pode estar atrapalhando o movimento, pode estar piorando o movimento e a gente precisa entender isso para depois tentar corrigir. Forças, portanto, são grandezas vetoriais. Elas têm magnitude e elas têm direção. Elas podem ser expressas graficamente, inclusive matematicamente, utilizando uma seta. A gente vai fazer bastante uso disso aqui. Então, a cauda da seta, nesse caso, é o ponto de fixação da força. Se a gente transportar esse conhecimento aí para um músculo, e a gente vai fazer muito isso nas aulas, pensem na seta como o comprimento do músculo, a cauda dela é o ponto de origem, a ponta da seta indica a direção da força e, eventualmente, também indicará a origem, né? Desculpa, a inserção do músculo. O tamanho dessa haste que a gente está vendo na seta, né? O comprimento dessa haste vai indicar a linha por onde essa força está passando. Desculpa, o comprimento, a magnitude da força e a haste com a sua ponta direcionada para determinada direção. Então você pode ter um músculo, pegando esse exemplo dele, né, que tem em determinado ângulo um vetor de força nessa direção, dependendo de um movimento articular ele muda a direção, e quando a gente vê que a seta está mudando a direção, não necessariamente é outro músculo, simplesmente pode significar que o músculo tem agora
uma nova direção da força para onde é aplicada, e isso pode significar uma mudança no movimento articular. Aqui exemplos de que eu posso ter intensidades iguais, mas direções absolutamente opostas, pegando o exemplo de músculo agonista e antagonista, e fazendo uma analogia com a direção, a ponta da seta vai mostrar a direção em que isso está acontecendo. Eu posso ter eu posso ter setas, né, que, como a gente está mostrando aqui, que são concorrentes, né, uma direção do músculo puxando a estrutura para um lado, puxando é um termo coloquial, né, mas tracionando, movimentando para um lado, enquanto que outro músculo de força igual, mas direção contrária, tracionando, e matematicamente, fisicamente, se as forças forem iguais, mas direções opostas, provavelmente não vai haver movimento, né? Então, se imaginar, eu faço isso em sala de aula, alguém me deslocando para a direita e outra pessoa me deslocando para a esquerda, e esses indivíduos usarem exatamente a mesma força, elas se anulam, porque têm direções opostas, e eu não vou me movimentar para lugar nenhum. Aqui são representações. Eu posso também ter, e isso do ponto de vista muscular vai ficar muito fácil quando a gente falar do ombro, então eu posso ter 4, 5 músculos que tracionam uma determinada estrutura, a escápula, por exemplo, em uma determinada direção. E aí eu tenho o efeito somatório dos vetores de força dos músculos. Então eu tenho 3 músculos levando para abduzir. Provavelmente, se eu não tiver uma outra força de atrito, eu vou ter uma ótima abdução daquela estrutura, no caso da escápula, do ombro, por conta da somatória de forças. Isso também acontece, tá? Aqui ainda falando da somatória, digamos que eu tenha 2 músculos movimentando uma articulação para uma determinada direção, e eu tenho um só para outra. O que eu vou ter disso, o efeito resultante disso, é que um talvez anule parte daquela dupla, daqueles 2 outros músculos que estavam movimentando a articulação, mas ainda assim eu vou ter uma direção da estrutura na direção desses 2 músculos. O que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre você tem um equilíbrio, determinada função, determinado movimento, você tem grupos musculares, né, mais de um grupo muscular atuando para aquele movimento, e tem antagonistas que poderiam estar atuando para frear, para atrapalhar o movimento. Isso, obviamente, que não é um raciocínio tão simples, depende de um comando de sistema nervoso central, mas você pode controlar, ativar essas musculaturas de formas diferentes à medida que aquilo é necessário ou aquilo é conveniente para, por exemplo, para o tratamento de um paciente. A gente vai dar mais detalhes disso depois, tá bom? Aqui só exemplos matemáticos, e para a gente finalizar essa segunda parte dessa primeira aula, ainda forças que estão aqui ao nosso lado e que o corpo humano naturalmente convive. Então a inércia, né, uma lei da física, e ela diz para a gente que há uma tendência de um corpo se manter no seu estado, seja isso parado ou se movimentando, com velocidade constante. Então, se eu ir, voltando aí para um conceito básico lá da física, se eu atirar uma pedra numa determinada velocidade, atira uma pedra no espaço, no ar, essa pedra, teoricamente, ela ia continuar viajando no espaço naquela mesma velocidade constante. Então ela não ia parar. Isso provavelmente acontece, né, a gente não tem essa absoluta certeza, lá no espaço. Mas aqui na Terra, mesmo que eu faça isso, que eu lance uma bola, uma pedra, inicialmente há uma velocidade grande, mas depois essa velocidade vai caindo, 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 até que a pedra cai no chão. Por que isso acontece? Porque além da inércia, a gente está aqui no planeta Terra, e o corpo humano não é diferente, sob a ação também do atrito.
Lembrando que eu tenho ar, né, que eu tenho o atrito da pedra com um fluido chamado ar. Se fosse dentro da água, isso seria mais rápido ainda a parada desse objeto, porque a densidade do fluido água é maior. E isso a gente vê no nosso corpo. Só você pegar como exemplo, você correndo numa pista e existe ar contra o seu corpo que funciona como um atrito, funciona como uma força externa. E se você tentar correr dentro de uma piscina, a densidade do fluido água é muito maior e a velocidade que você atinge correndo na piscina é muito menor por conta também disso. Então, todas essas combinações dessas forças precisam ter espaço dentro do conhecimento do movimento humano, da cinesiologia e como isso afeta essa mecânica do nosso corpo. A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo, o centro de gravidade. Todo objeto tem isso e no nosso corpo humano é um ponto 3, 4 centímetros à frente da vértebra L3. Esse é o nosso ponto de gravidade. Então, se a gente puder ficar girando, isso é fácil de lembrar quando a gente pensa naquelas ginastas olímpicas dando piruetas. É exatamente esse o eixo de movimento. Em geral, é ali na pelve, um pouquinho acima da pelve, que a gente tem mais giro. Tá? Peso, que é a quantidade de força gravitacional exercida sobre um corpo. A gente costuma dizer que a gente está medindo o nosso peso, né? Mas na verdade é a massa. O peso é a nossa massa mais a força da gravidade em cima. Pressão, que é uma grandeza bastante importante para a gente compreender. E existe uma equação clássica que descreve a pressão, que é a força dividida pela área. Então, quanto maior a área, menor a pressão, maior a área, menor a área, perdão, maior a pressão. Elas são inversamente proporcionais. E o volume, a quantidade de espaço que um determinado corpo ocupa, é o que a gente conceitua como volume. Densidade combina a massa de um corpo com o seu volume. A gente acabou de dar exemplo aqui da densidade de ar, então a quantidade de moléculas que eu tenho em 1 metro cúbico de ar é menor do que a quantidade de moléculas que eu tenho em 1 metro cúbico de água, ou 1 litro de água. Tem muito mais moléculas, então muito mais moléculas ali dão maior densidade. Torque é um conceito que a gente vai usar bastante para falar de cinesiologia, porque ele é o produto da força vezes a distância perpendicular. E isso faz muita diferença para o movimento articular de membros e de coluna também. A força que eu sou capaz de produzir com no movimento articular, tendo ou não carga, tem uma relação direta com a distância dessa carga e a gente vai falar mais disso na aula de bioalavancas. E impulso, que nada mais é, matematicamente falando, do produto da força pelo tempo em que você emprega essa força. Bom, esse era o nosso final, segundo módulo, ou segunda parte dessa primeira aula introdutória. Espero que vocês tenham absorvido bastante. A gente se encontra na próxima aula. Até mais!